convidado de hoje para o comentário de alguns dos assuntos destas primeiras páginas é o jornalista e comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo. Olá, vamos ao memorando de entendimento dos lesados do BES. Não conhecendo nós os termos deste entendimento assinado esta quarta-feira para resolver o problema, que tipo de solução pode estar a ser contemplada no documento, olhando nós aqui para o público a dizer-nos que o banco mau será ele a suportar a solução para os lesados? Pergunto-me, terá o BES, o banco mau, liquidez para resolver o problema? Pois, essa é uma pergunta pertinente, mas para a qual nós ainda não temos resposta, e sabemos até que o próprio Banco de Portugal se interroga acerca das condições em que isto poderá vir a ser solucionado. Há apenas 3 certezas, tu já mencionaste uma delas, é que este encargo será suportado pelo banco mau, e isso certamente não é uma boa notícia para os lesados. Segundo é que há aqui um prazo que António Costa coloca, dá 1 mês para a resolução dessa questão, e depois, em terceiro lugar, a terceira certeza que temos, que é de que não haverá um entendimento, não haverá um consenso à volta desta matéria. Portanto, prevê-se que continue a existir aqui dissidências relativamente às posições das partes envolvidas. O que aqui me parece um pouco mais surpreendente é o facto da incapacidade do Banco de Portugal em tomar a dianteira relativamente a esta matéria. Claramente, em termos políticos, arredou-se deste processo, deixou que agora fosse o próprio Primeiro-Ministro, numa cerimónia solene, a tomar os cordões a esta bolsa que continua a não querer abrir-se, pelo menos para aqueles que se consideram ser os mais lesados. Qual é que pode ser a razão para as partes manterem o silêncio sobre aquilo que está a ser negociado? A ideia que eu tenho é que aquilo a que nós chamamos lesados é uma coisa muito heterogénea. Tem vários clientes com várias situações muito diferenciadas e isso pode, de alguma maneira, obstaculizar aquilo que é a harmonização de uma solução única para esta matéria. Por outro lado, e até em comparação com aquilo que estamos a ver agora acontecer, por exemplo, com o Banif, nós já percebemos claramente que há aqui depois forças externas que intervêm de forma muito categórica e que nos deixam muitas vezes perplexos relativamente àquilo que é a condescendência com que o próprio poder político submete a esse poder económico. Da mesma maneira que houve quem viesse aqui dizer quem é que deveria ficar com o Banif, também parece estar aqui a haver quem diga de forma muito categórica o que é que se deve fazer com este fundo de resolução, percebendo-se que o próprio Banif estará agora a servir de forma de sustentação para este fundo de resolução, isto é, esta fatura que os bancos deveriam estar neste momento a pagar por via desse fundo de resolução está a ser financiado de forma lateral por este negócio também muito estranho do Banif. De fora acabam por ficar todos nós, por um lado contribuintes, que claramente estamos a pagar a fatura destes e de outros bancos que faliram, e por outro lado aqueles tais lesados que nós não sabemos exatamente, ou melhor, sabemos quem é que eles são, mas percebemos que têm razões muito diferenciadas. Há uns que claramente foram induzidos em erro de forma ilegal e há outros que claramente foram apenas incautos na maneira como lidaram com esta matéria. Agora, resolver isso de uma forma consentânea e única para todos parece-me que vai ser muito difícil. E resolvê-lo até ao início de maio, como quer Primeiro-Ministro, é execuível? Pois, aquilo parece uma daquelas promessas muito difíceis de cumprir. Agora, eventualmente, António Costa sabe mais, certamente, do que nós sabemos sobre esta questão e terá também algum poder de controle, nomeadamente no que diz respeito à tal intervenção que o poder político ainda poderá fazer dentro do poder económico. Um outro banco, o Novo Banco, começa esta quinta-feira, julgo que em Nova Iorque, uma ronda de contatos para a venda do banco. Seguem-se negociações com potenciais investidores em Boston, em Londres. Tu acreditas que possa ser encontrado um comprador, não sendo... Tendo o Primeiro-Ministro voltado a admitir no Parlamento, ainda esta quarta-feira, a nacionalização do banco, o que é que isto pode representar para as contas públicas? Nunca é uma boa situação marcar uma data e colocar condições muito restritivas para a venda de um banco ou de uma qualquer outra Mas nós temos uma data limite, não temos? Que é agosto de 2017, exatamente, que é e há essa data. E essa data, nós sabemos exatamente quando há uma data para o vendedor colocar o produto no mercado, ele imediatamente fica numa situação fragilizada. Se tu me disseres que tens aí esse tablet para vender e que tens que o vender até daqui a meia hora, obviamente eu não te vou dar muito dinheiro por ele, porque sei que tu vais ter muita dificuldade em, nos próximos 30 minutos, encontrares um cliente para ele. É o mesmo que se está aqui a passar relativamente ao banco. Daí que, descartando qualquer perspectiva ideológica, o Governo começa a admitir
posições e soluções que até há algum tempo se calhar seriam impensáveis, nomeadamente uma espécie de volta à nacionalização dos bancos. Vai ter aí certamente o apoio de bloquistas e de comunistas, que já disseram que a nacionalização poderia ser a melhor solução. O problema é que o Partido Socialista depara com duas questões. Uma é a do seu próprio eleitorado, que não vai gostar muito da palavra nacionalização associado a bancos, e, por outro lado, a própria Comissão Europeia, que vai levantar inúmeros obstáculos para o momento em que, eventualmente, o Governo quiser fazer essa nacionalização. Agora, também há aqui uma questão semântica. A verdade é que, em vez de chamarmos nacionalização, nós poderemos chamar capitalização pública, isto é, injeção de dinheiro que o Estado lá coloca, tendo em conta um retorno durante um determinado período, até que, por exemplo, o banco se possa recompor e voltar a ter um valor de mercado que seja minimamente razoável, isto é, para que depois o contribuinte não esteja sujeito a uma penalização tão grande. Não me parece haver, do ponto de vista político, para já, grandes intenções nesse sentido. Como dizia, há, por um lado, essa tal pressão e intenção da nacionalização, mas aí é para o antigo BES ficar na esfera do Estado, e depois nós não sabemos se será integrado dentro da Caixa Geral de Depósitos ou se será um segundo banco do Estado, o que me pareceria um bocadinho estranho, isto é, o Estado ter dois bancos que entrariam basicamente em concorrência, ou então, como dizia, haver aqui uma integração desse BES na Caixa Geral de Depósitos. Mas aí a própria Caixa Geral de Depósitos teria que deparar-se com uma série de obstáculos e também não sabemos, no momento em que fosse necessário retirar dessa esfera do Estado a parte referente ao antigo BES, como é que se poderia fazer isso dentro de um banco que precisa ter a tal estabilidade que nós sabemos que a Caixa Geral de Depósitos precisa. A reboque de todas as confusões com os diferentes bancos e, sobretudo, em função do comportamento e do desempenho do Governador do Banco de Portugal, deixa-me perguntar-te, a propósito do repto lançado por Assunção Cristas ao Primeiro-Ministro para se fazer uma revisão alargada da Constituição que permita afastar Carlos Costa do cargo, António Costa diz que não é o momento e não está disposto para alteração constitucional alguma que resulte na demissão do Governador do Banco de Portugal. O que é que receia o Primeiro-Ministro? Receia, em primeiro lugar, abrir a caixa de Pandora, isto é, no momento em que mexer na Constituição, não pode ficar apenas limitado a uma única alteração. E aí, à direita, PSD e CDS vão querer muitas outras coisas para mexer dentro dessa Constituição. E à esquerda tem depois bloquistas e comunistas a dizer, nem penses, e que poderão até, seria um excelente pretexto para deitar por terra o acordo que fizeram com o Partido Socialista, se vissem alguma intenção em mexer na Constituição. Segundo lugar, António Costa tem razão numa coisa, que é, não se vai agora mexer a meio de um processo num caso muito concreto, que era alterar a Constituição apenas por causa de um nome. Seria até absurdo que Carlos Costa fosse o pretexto suficiente para fazer uma coisa tão grave dentro de um regime democrático como é uma alteração na Constituição. E, portanto, ele deparar-se-á também com esse obstáculo de estar a alterar regras que claramente visavam uma pessoa que ainda por cima tem a legitimidade de ter o seu mandato até ao fim, que lhe dá a própria Constituição, que não me parece que possa ser mexida agora à última hora e nestas circunstâncias, ainda por cima a reboque de um dos partidos da oposição. O público a dizer-nos que o prazo de mais meio ano para investigar José Sócrates afinal pode ser alargado, tínhamos uma data fixada para a conclusão da investigação, 15 de setembro, em função deste título até. Tu consideras compreensível, aceitável que se transforme, enfim, num prazo que a lei define como prazo máximo, um prazo normal? Pois, o que é normal, é ainda aceitável toda esta demora? A verdade é que este caso é um caso de uma enorme complexidade e nós já percebemos que a investigação está a explorar muitas vias, algumas delas complementares umas às outras, isto é, não poderiam até ser analisadas sem que outras pistas anteriormente tivessem sido colocadas fora de rumo. E, portanto, compreendendo tudo isso, a verdade é que não se pode também sustentar um caso destes, ainda por cima tendo como alvo um antigo Primeiro-Ministro, de forma indeterminada. Este prazo já me parece um prazo muito alargado e ainda por cima, como de resto as notícias dizem, não é sequer 15 de setembro a data limite. Haverá depois, se houver justificações, e já percebemos que é muito fácil encontrar justificações, sobretudo num caso como estes, para o alargamento desse prazo e, portanto, isto poderá ainda passar o ano de 2016 e entrar em 2017. Os advogados de José Sócrates já vieram naturalmente mostrar a sua indignação relativamente a esta matéria e é importante que a partir de agora haja também até uma melhor comunicação
por parte do Ministério Público, por parte da Procuradoria, relativamente a esta matéria. Estamos a ficar todos muito surpreendidos com todas estas demoras e com a falta de, pelo menos em termos visíveis, sustentação para manter este processo. A defesa de Sócrates diz que o Ministério Público não tem provas e anda à procura de provas com cartas rogatórias para Angola e para o Reino Unido. Provas haverá, certamente, porque de resto este caso já foi analisado por outros juízes, não apenas o juiz que tem o caso em mãos, e eles têm validado a sustentabilidade deste processo. E a verdade é que, a partir daquilo que nós temos conhecido através dos meios de comunicação, há ali coisas que nos deixam com enormes dúvidas acerca da probidade do comportamento do antigo Primeiro-Ministro. E, portanto, certamente que haverá alguma coisa. É suficiente para o levar a tribunal ou não é? Isso é aquilo que, obviamente, terá que ser provado. Vamos olhar aqui para o público, mais uma vez. A entrevista de Paulo Rangel, dizendo ele que a oposição mais agressiva já devia estar em marcha desde as presidenciais. Porquê que não está? Pois, eu diria que esta é uma daquelas frases e perguntas que vamos ouvir várias vezes durante o Congresso do PSD este fim de semana em Espinho. Porque, não havendo declaradamente uma oposição interna a Pedro Passos Coelho, a verdade é que há inúmeras vozes que estão neste momento a mostrar-se muito desanimadas e desgastadas com aquilo que parece ser o adormecimento do partido. Pedro Passos Coelho vai ter que fazer duas coisas, claramente. Uma é uma renovação, nem que seja apenas parcial, daquela que é a sua equipa, o núcleo duro da direção do PSD, e em segundo lugar vai ter que ter uma bandeira, vai ter que ter um projeto qualquer. As críticas que se associam a esta declaração de Paulo Rangel é de que este antigo Primeiro-Ministro, agora líder do PSD, terá inúmeras dificuldades em ter um projeto que leve esperança aos portugueses, tendo em conta que ele está muito associado a medidas de austeridade que retiraram essa mesma esperança. E, portanto, há quem defenda que Pedro Passos Coelho não é o rosto mais preparado para essa nova mensagem. O que Pedro Passos Coelho tem respondido é que ele próprio está a reorganizar aquilo que é a estratégia do PSD. Até agora temos visto muito pouco e sabemos, por declarações várias, que membros do seu inner circle, do seu núcleo mais próximo, também estão um bocado desconfortáveis com este silêncio, mas a verdade é que ele parece ser também um silêncio tático. Isto é, Pedro Passos Coelho certamente que preparou este Congresso com o timing e também com a mensagem. Eu diria que é a partir de agora que poderemos começar a encontrar respostas a estas declarações de Paulo Rangel. Depois do Congresso, Passos vai ter de mudar de comportamento em relação ao Governo e vai ter, por exemplo, de dizer alguma coisa em relação ao desafio lançado por António Costa em termos de amplo consenso em torno do Plano Nacional de Reformas. Isso ele já começou a fazer ontem no debate parlamentar, dizendo a António Costa que não foi ele que ficou em silêncio quando foi desafiado. Foi António Costa que, quando era Pedro Passos Coelho Primeiro-Ministro, disse que nem pensar em negociar com a então coligação governamental. Ora, eu diria que é em cima desse discurso que Pedro Passos Coelho irá ter agora que montar a sua estratégia. A sua estratégia passa exatamente por uma tentativa de negociação que de alguma maneira condiciona o apoio à esquerda, criando clivagens que depois politicamente lhe podem ser muito úteis, e em segundo lugar, apresentando uma qualquer ideia, estratégia, projeto para o país que seja capaz de galvanizar o eleitorado que, não estando satisfeito com o desempenho de António Costa, veja verdadeiramente uma alternativa que não seja nem de bloquistas e de comunistas, mas que não seja também muito presa àquelas que foram as tais medidas de austeridade que o eleitorado, de uma maneira ou de outra, acabou por dizer que não quer. Ricardo, um comentário ainda a este título da Visão. A Europa à espera de um próximo ataque. Nós já vimos atentados contra aviões, contra comboios, contra espaços públicos em diferentes cidades europeias. Muitos têm falado do receio e das consequências de um hipotético ataque a uma central nuclear. Com o que é que nós podemos contar e a que é que devemos estar alertas? Podemos contar com tudo e a verdade é que, para mim, a surpresa alegre é que ainda não tenha havido nenhum atentado nuclear, por exemplo. Circulam na net com enorme facilidade de encontrar formas de construção de bombas nucleares. Tendo acesso a algum urânio, é possível agora construir bombas com um impacto tremendo, que deixam depois um efeito devastador durante várias gerações. Uma simples bombas dessas colocadas numa cidade como Londres, Paris, Nova Iorque, teria um efeito absolutamente tremendo, arrasador. E isso é alguma coisa que nos deve preocupar. Agora, também não nos deve paralisar, e aquilo que está nesta capa da Visão é exatamente isso, que é a vida normal. Embora esta vida normal tenha aqui as aspas que me parecem absolutamente legítimas, porque a verdade é que a nossa vida normal já deixou de a ser. Basta perceber como é as dificuldades com que nós entramos num museu, entramos num aeroporto ou entramos numa estação de caminho de ferros, para percebermos que, na verdade, essa tal liberdade que nós tanto
acarinhamos está cada vez mais diminuída. Outra certeza é de que vai haver outro ataque. Não seria também muito estranho agora que, não tendo sido desmontado esta rede de células, algumas delas adormecidas, outras claramente em atividade, com membros que estão até, em alguns casos, identificados. Soubemos agora que os membros que estiveram por trás do ataque em Bruxelas estavam já perfeitamente identificados pelas autoridades policiais. Portanto, nós sabemos que eles estão ativos, sabemos que eles estão a planear ataques. E que seria muito estranho exatamente, seria estranho que não os realizassem. realizassem. Vamos olhar alguns assuntos internacionais nos sites da imprensa estrangeira. O New York Times a descrever o nervosismo de algumas das mais representativas e importantes empresas americanas em relação ao papel que elas podem ou não desempenhar na Convenção Nacional Republicana, que vai decorrer de 28 a 21 de julho. É o caso da Apple, da Google, da Walmart. Um grupo de ativistas está a organizar uma campanha para pressionar estas empresas a recusarem patrocinar o encontro. Ricardo, percebendo nós a importância que a angariação deste tipo de fundos tem para este tipo de campanhas, de convenções americanas, uma eventual não colaboração financeira pode significar o quê ou pode hipotecar o quê? Não necessariamente do ponto de vista político. Para já vai criar um enorme embaraço, nomeadamente, por exemplo, junto do governo da cidade de Cleveland, onde vai ser realizado a Convenção Republicana. A cidade beneficia muito do investimento que grandes empresas fazem nessas convenções e a verdade é que muitas dessas grandes empresas, já citaste aí algumas delas, estão neste momento ou a retirar-se completamente ou a dar muito menos dinheiro do que aquele que costumavam dar. Ora, muito desse dinheiro era depois também aplicado nas cidades que estão a receber essas convenções e ele não vai ser recebido. Isso vai criar um enorme desconforto, um enorme mal-estar, mas vai também ser transportado para dentro da arena, dentro do recinto onde Donald Trump, em princípio, será o candidato melhor posicionado para vir a ser o candidato presidencial dos republicanos. E eu diria que essa vai ser uma convenção em Cleveland muito animada, porque a verdade é que, apesar de Donald Trump ter agora uma vantagem substancial em termos de delegados, as contas podem mudar completamente. Há ali uma série de delegados por inerência que, por tradição, se colam ao candidato melhor posicionado, que neste caso seria Donald Trump, mas que, perante estas circunstâncias e perante este mal-estar, perante declarações de vários senadores do Partido Republicano que dizem que Trump nem pensar, podem perfeitamente deslocar o seu voto num outro sentido. E pode haver ali uma surpresa, que é Donald Trump ter, na verdade, vencido estas primárias, mas depois o candidato do Partido Republicano, pela primeira vez na história, ser um outro. Temos um episódio recente, o diretor de campanha de Trump a ser detido por agressão a uma jornalista. Isto pode ter influência no decurso da própria campanha de Trump? Ou, enfim, é mais um episódio mais do mesmo? É só mais um episódio, que até o ajuda. Eu acho que cada vez que acontece uma coisa destas, ele acaba por subir nas sondagens. Ele montou um circo e, portanto, quantos mais, desculpem a expressão, palhaços existirem neste circo, mais melhor animação ele terá. Vamos à Folha de São Paulo, a voltar a dar ênfase ao agudizar da crise política no Brasil. O jornal a citar Dilma Rousseff, que diz que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Dilma reconhece que o dispositivo de destituição está previsto na Constituição Federal, mas sublinha que pedir a perda de mandato presidencial sem haver um crime de responsabilidade é golpear direitos garantidos pela população. Temos suspeitas, Ricardo, mas de facto onde é que há provas da responsabilidade da Presidente, em que crime? Pois, essa é a questão que agora está a ser colocada. O impeachment é alguma coisa que, quando há provas muito visíveis, não deixam a menor dúvida na cabeça dos cidadãos. Nesta questão, aparentemente, que as coisas são mais complexas e, portanto, Dilma está agora a agarrar-se a esse argumento, dizendo não há provas concretas, não havendo provas concretas, porque é que estão a pedir a minha destituição? O problema é que Dilma já começa a ter o terreno muito minado. As demissões dos ministros do partido que suportava a sua coligação está a abrir uma brecha enorme que nós não sabemos como é que irá ser colmatada. Dilma está a ser inteligente num aspecto, está a começar a oferecer esses lugares que estão agora a ser deixados soltos a figuras que têm alguma relevância e algum peso no cenário político, tentando encontrar uma outra forma de apoio para o seu governo, que não do PMDB. Está a negociar com outros partidos. Com outros partidos e também com outros setores do seu próprio partido que já começavam a ficar um pouco desconfiados daquela que seria a legitimidade da atual Presidente do Brasil. Não sei até que ponto isso será suficientemente eficaz. Como também não sabemos... O que é que ela pode oferecer a esses partidos para ter essa base de apoio ou para recolher esse voto de confiança?
garantir-lhes que, na verdade, não há nada que seja capaz de levar a este impeachment e que, portanto, ela vai manter-se como Presidente e, mantendo-se como Presidente, pode perfeitamente agora acolher no seu governo outras forças políticas, outros setores que podem beneficiar desse poder. Agora, não sabemos se nas próximas semanas, nos próximos dias, nas próximas horas, não surgirá alguma coisa de forma tão evidente que envolva, por exemplo, Lula, que agora está a entrar para o governo, que seja a machadada final, e ela então será derrubada da pior maneira possível. Isto é, ela está a jogar o fator da credibilidade. Ser descredibilizada à última hora seria o fim, não dela apenas, mas também até do próprio PT. E isso tem implicações políticas muito profundas. E é assunto a que voltaremos em próximos Manchetes 3. Obrigada por ter estado connosco, Ricardo.